Fala aí galera que curte nosso canal, tudo bem? Eu sou o Bruno Barros, esse é o canal Futebol Fundo Possense. Se você ainda não é inscrito no canal, clica agora mesmo aqui embaixo no botão inscreva-se. Ativa também o sininho das notificações. E não se esqueça, se você gostar desse vídeo, deixa aquele super like motivacional no final, beleza? No vídeo de hoje, vamos falar sobre o time do Vasco da Gama, campeão brasileiro de 1974. Ficou curioso? Quer conhecer a história? Então, vamos nessa! Vamos todos cantar de coração, a Cruz de Malta é o meu pendão. O Clube de Regatas Vasco da Gama, inicialmente um clube de remo, foi fundado em 21 de agosto de 1898. Em 1916, com a criação do seu departamento de futebol, o Vasco da Gama formou pela primeira vez um time de futebol e começou de baixo, disputando a terceira divisão do Campeonato Carioca. Em 1922, conquista a segunda divisão e no ano seguinte disputa a primeira divisão e logo na estreia conquista o título de campeão. O Vasco da Gama tinha um time formado por jogadores das mais diversas e humildes profissões, todos pobres e a maioria negros. Quando o Vasco da Gama foi campeão carioca, Flamengo, Botafogo e Fluminense, que eram clubes elitistas, que inclusive não permitiam negros dentro do seu quadro de sócios, reflexo da sociedade da época, se incomodaram demais e fizeram todo o possível para excluir o Vasco da Gama do futebol. Flamengo, Botafogo e Fluminense criaram uma liga separada, a AMEA, Associação Metropolitana de Esportes Atléticos, junto com outros clubes. Até convidaram o Vasco da Gama, mas sob condições que o Vasco da Gama jamais aceitaria, como a exclusão do quadro de jogadores 12 atletas vascaínos, por coincidência, todos negros? Ou será que não? Em 1924, o Vasco foi campeão da liga que já estava e o Fluminense foi campeão da liga recém-criada. Algumas fontes dizem que não era racismo por parte dos clubes elitistas do Rio de Janeiro. O Vasco da Gama foi acusado por eles de pagar salário aos jogadores, o que era proibido no tempo do amadorismo. Como o futebol era amador, os jogadores dos clubes eram sócios dos clubes. Eles pagavam para jogar. E no caso de Flamengo, Fluminense e Botafogo, geralmente eram pessoas de classe média alta. Em 1925, o Vasco da Gama foi aceito na liga recém-criada e isso o motivou a construir o seu próprio estádio, o Estádio de São Januário. Só esse pedaço da história daria um vídeo inteiro. Você acha que o Vasco da Gama, por ser um clube pioneiro na inclusão do pobre e do negro no futebol, foi vítima de racismo e discriminação social ou não? Opine aqui embaixo nos comentários que a gente quer saber. Vamos todos cantar de coração, a Cruz de Malta é o meu pendão. Em 1974, ninguém taxaria o Vasco como um dos grandes favoritos a conquistar o Campeonato Brasileiro daquele ano. Até porque nos últimos 16 anos, o Vasco tinha ganho apenas um campeonato carioca. O time era treinado por Mário Travaglini, vindo do Palmeiras, e tinha jogadores como o goleiro argentino Andrada, vindo do Rosário Central, o lateral Fidelis, vindo do Bangu, o também lateral Alfinete, vindo do Olaria, os zagueiros Miguel, vindo do Olaria, e Moisés, vindo do Bom Sucesso, os meias Alcir, vindo do Bom Sucesso, Zanata, vindo do Flamengo, e Ademir, vindo do Paulista de Jundiaí, e os atacantes Jorginho Carvoeiro, vindo do Bangu, Roberto Dinamite, vindo das categorias de base, e Luiz Carlos, vindo do Flamengo. O Campeonato Brasileiro de 1974 foi disputado ao todo por 40 equipes, divididas em dois grupos de 20 times cada. Cada equipe enfrentaria as outras equipes do mesmo grupo em jogos apenas de ida e passariam para a segunda fase as 22 melhores equipes, independentemente de grupo, mais os dois melhores clubes que tivessem a maior média de renda de público ao longo da primeira fase, dentre aqueles que não se classificaram no critério de número de pontos. Que regulamentozinho bizarro, viu? O time poderia perder todos os seus jogos, mas se a torcida fosse ao estádio em peso,
Esse fator poderia colocar o time na segunda fase. Lembrando que naquele ano não teve rebaixamento à Série B. Esses 24 times classificados, na segunda fase, se dividiriam em 4 grupos de 6 times cada. Cada equipe enfrentaria as outras equipes do mesmo grupo apenas em jogos de ida. O campeão de cada grupo se classificaria então para a fase final. Esta fase final seria um quadrangular em turno único, sendo que o time que somasse mais pontos seria o campeão. Se duas equipes empatassem em número de pontos, haveria uma partida extra para se decidir o campeão, e esta partida deveria ocorrer na casa daquela equipe que obteve mais pontos ao longo de todo o campeonato. Muito barulho e treta à vista. Vamos todos cantar de coração, a Cruz de Malta é o meu pendão. O Vasco estreou no dia 9 de março no estádio de São Januário com vitória diante do Coritiba por 2-0. Gols de Roberto Dinamite e Luiz Carlos. No dia 13, o Vasco jogando no estádio Engenheiro Araripe, em Cariacica, no Espírito Santo, empatando do Espírito. No dia 17, o Vasco empatou o clássico contra o Flamengo no Maracanã em 1-1, sendo o gol vascaíno anotado por Roberto Dinamite e o gol rubro-negro anotado por Zico. No dia 20, o Vasco bateu em Belém do Pará, no estádio Baianão, o Clube do Remo por 2-1. Gols de Roberto Dinamite e Fred para o Vasco e de Alcino para o Remo. No dia 24, também em Belém do Pará, e novamente no estádio do Remo, o Baianão, Vasco da Gama e Paysandu não saíram do 0-0. No dia 30, Vasco e Botafogo empataram em 0-0 no Maracanã. No dia 13 de abril, em São Januário, Vasco e Bahia terminaram com empate em 0-0. No dia 13, jogando em Salvador, o Vasco empatou em 0-0 diante do Vitória, no estádio da Fonte Nova. Uma incrível sequência de 4 partidas em que o Vasco nem fazia, nem tomava gols. No dia 21, o Vasco perdeu para o Fluminense pelo placar de 2-1 no Maracanã. Gols de Manfrini e Cafuringa para o Fluminense e de Luiz Carlos para o Vasco. No dia 27, o Vasco jogou em Natal, no Rio Grande do Norte, e venceu o América de Natal por 3-2. 3 gols de Roberto Dinamite para o Vasco. Já os gols potiguares foram anotados por Garcia e Mário Braga. No dia 4 de maio, o Vasco jogou em Aracaju, no estádio Batistão, e venceu o Itabaiana de Sergipe pelo placar de 3-0. Gols de Roberto Dinamite, Zanata e Luiz Carlos. No dia 8 de maio, o Vasco empatou em 1-1 o confronto carioca diante do Olaria, em São Januário, sendo o gol do Vasco marcado por Roberto Dinamite e o gol do Olaria anotado por Jair. No dia 15, o Vasco jogou em Teresina, no Piauí, no estádio Albertão, e venceu o Tiradentes do Piauí por 1-0. Gol do estreante Pérez, português, contratado junto ao Sport em Lisboa. No dia 19, o Vasco perdeu em São Luís do Maranhão para o Sampaio Corrêa por 2-0. Gols de Dionísio e Jorge Luiz para o clube maranhense. O jogo ocorreu no estádio Nhozinho Santos, na capital do Maranhão. No dia 26, o Vasco perdeu no Maracanã para o América do Rio por 1-0. Gol do atacante Luizinho. No dia 29, no Maracanã, o Vasco venceu o Avaí por 1-0. Gol de Roberto Dinamite. No dia 2 de junho, jogando em Porto Alegre, no hoje abandonado Estádio Olímpico, o Vasco perdeu para o Grêmio pelo placar de 1-0. Gol do atacante Tarcísio. No dia 9, em Curitiba, o Vasco empatou com o Atlético Paranaense em 1-1, sendo o gol do Vasco marcado por Jailson e o gol atleticano marcado por Liminha. O jogo ocorreu no estádio Belfort Duarte, antigo nome do estádio Couto Pereira, do Coritiba. No dia 16, no Maracanã, o Vasco bateu o Internacional de Porto Alegre pelo placar de 3-1. 3 gols de Roberto Dinamite para o Vasco, enquanto que Escurinho marcou para o Internacional. No grupo A se classificaram 10 equipes. Em primeiro, Grêmio com 30 pontos. Em segundo, Flamengo com 29. Em terceiro, o América do Rio com 26. Em quarto, Vitória da Bahia com 25. Em quinto, o Internacional com 24. Em sexto, o Atlético Paranaense com 22. Em sétimo, o Vasco com 22. Em oitavo, o Bahia com 22. Em nono, o Coritiba com 21. E em décimo, o Paysandu com 20. Ficaram de fora o 11º, o Tiradentes do Piauí com 19. Em 12º, o Remo com 16. Em 13º, o Olaria com 16. Em 14º, o América de Natal com 15. Em 15º, o Botafogo com 15. Em 16º, o Fluminense com 15.
Em 17º, a Desportiva do Espírito Santo com 14. Em 18º, o Sampaio Corrêa do Maranhão com 12. Em 19º, o Itabaiana com 10. E em 20º, o Avaí com 7 pontos. No grupo B, avançaram 12 times. Em primeiro, o Atlético Mineiro com 26 pontos. Em segundo, o Cruzeiro com 24. Em terceiro, o Guarani com 24. Em quarto, o São Paulo com 24. Em quinto, o Santos com 23. Em sexto, o Náutico com 22. Em sétimo, o Operário de Campo Grande com 22. Em oitavo, o Corinthians com 22. Em nono, a Portuguesa com 21. Em décimo, Fortaleza com 20. Em 11º, o Goiás com 20. E em 12º, o Palmeiras com 20. Ficaram de fora o 13º, o Rio Negro de Manaus com 19. Em 14º, o Sport Recife com 18. Em 15º, o América Mineiro com 16. Em 16º, o Ceará com 16. Em 17º, o Nacional de Manaus com 14. Em 18º, o Santa Cruz com 13. Em 19º, o CEUB do Distrito Federal com 12. E em 20º, o CSA com 4 pontos. O Fluminense, 16º no Grupo A, e o Nacional de Manaus, 17º no Grupo B, se juntaram aos outros 22 times classificados para a segunda fase por terem tido grandes médias de público. Vamos todos cantar de coração, a cruz de Malta é o meu pendão. Na segunda fase, o Vasco ficou no Grupo 2, ao lado do Atlético Mineiro, do Corinthians, do Nacional de Manaus, do Operário de Campo Grande e do Vitória da Bahia. O primeiro jogo foi no dia 29 de junho, no estádio de São Januário, contra o Operário de Mato Grosso do Sul, e o Vasco venceu pelo placar de 3-0. Gols de Fred, Roberto Dinamite e Marião, jogador do Operário, marcando contra. No dia 13 de julho, Vasco e Nacional de Manaus empataram em 0-0, jogo esse que foi realizado no estádio Vivaldão, em Manaus. No dia 10, mesmo jogando no Mineirão, o Vasco da Gama bateu o Atlético Mineiro pelo placar de 2-0, gols de Jailson e Roberto Dinamite. No dia 14, no Maracanã, o Vasco venceu o Corinthians pelo placar de 2-0, gols de Roberto Dinamite e Jailson. No último jogo da fase, jogando no estádio da Fonte Nova, em Salvador, Vasco e Vitória da Bahia não saíram do 0-0. O time Cruz Maltino se classificou para a fase final após encerrar em primeiro lugar com 8 pontos, seguido pelos eliminados Vitória com 6, Atlético Mineiro com 5, Nacional de Manaus com 4, Corinthians com 4 e Operário de Campo Grande com 3. No grupo 1, o Cruzeiro se classificou em primeiro com 10 pontos, seguido pelos eliminados Palmeiras com 8, Flamengo com 5, Guarani com 4, Bahia com 2, Paysandu com 1. No grupo 3, se classificou o Santos com 9 pontos, deixando para trás o Grêmio com 8, o Fortaleza com 5, o Náutico com 4, o Coritiba com 3 e o América do Rio com 1. No grupo 4, avançou o Internacional com 8 pontos, seguido pelos eliminados Atlético Paranaense com 7, São Paulo com 5, Portuguesa com 4, Fluminense com 3 e Goiás com 3. Vamos todos cantar de coração, a cruz de Malta é o meu pendão. O campeonato seria decidido num quadrangular, envolvendo os campeões dos grupos da fase anterior, o Vasco da Gama, o Internacional de Porto Alegre, o Cruzeiro e o Santos. No dia 21 de julho no Maracanã, o Vasco venceu o Santos por 2-1, gols de Luiz Carlos e Roberto Dinamite para o Vasco, enquanto que Pelé descontou para a equipe do Santos. Pelé que jogaria seu último campeonato brasileiro. No outro jogo do quadrangular, Inter e Cruzeiro empataram em 1-1 em Porto Alegre. No dia 24 de julho, um jogo que mudaria a história do campeonato e que seria a pólvora da polêmica discutida até hoje. No Mineirão, Cruzeiro e Vasco ficaram no 1-1, com Alfinete fazendo gol carioca e Zé Carlos fazendo gol do Cruzeiro. No outro jogo da rodada, no Morumbi, o Santos venceu o Internacional por 2-1. Já já eu comento a treta maligna que rolou nessa partida. Chegava então a última rodada, no dia 28 de julho. O Vasco tinha naquele momento um ponto a mais que o Santos e o Cruzeiro, e jogaria em casa diante do Internacional, precisando apenas de uma vitória para ser campeão brasileiro. Dentro de um Maracanã com quase 119 mil torcedores, o Vasco ficou no empate diante do Internacional, em 2-2. Roberto Dinamite e Zanata para o Vasco e Lula e Escurinho para o time colorado. O título ainda seria vascaíno se lá no Morumbi Santos e Cruzeiro empatassem, mas o time mineiro venceu o Peixe pelo placar de 3-1. Vasco e Cruzeiro terminaram empatados na primeira colocação com 4 pontos, se fazendo necessário, de acordo com o regulamento, de um jogo extra para se decidir quem seria o campeão. Vamos todos cantar de coração,
a cruz de Malta é o meu pendão. O mandante deveria ser aquela equipe que, ao longo do campeonato, somou mais pontos, e essa equipe foi o Cruzeiro. Então, o jogo foi no Mineirão, correto? Não! Lembra do jogo do Mineirão entre Cruzeiro e Vasco? Após o lance em que, teoricamente, o jogador Palhinha do Cruzeiro teria sido derrubado dentro da área pelo zagueiro Joel do Vasco, Joel Santana, o dirigente do Cruzeiro, Carmine Furlete, tentou dar uns murros, uns tabefe, uma voadorazinha de leve no árbitro Sebastião Rufino de Pernambuco. Com a definição de que o jogo extra seria no Mineirão, o Vasco da Gama buscou no regulamento da competição o artigo 59, que dizia o seguinte: quando houver tentativa de agressão ou agressão por parte do público ou de dirigente, associado ou empregado do clube local, a árbitro, seus auxiliares, empregados ou jogadores do clube visitante, o Departamento de Futebol da CBD reestruturará toda a tabela do campeonato, invertendo o mando de campo de 3 jogos subsequentes do clube local. O Vasco pediu à CBD, atual CBF, que o regulamento fosse cumprido e que, portanto, houvesse a inversão do mando de campo do Mineirão para o Maracanã. E a CBD acatou o pedido, gerando uma tremenda revolta na galera azul de Belo Horizonte, que entendeu que, desta forma, a CBD tinha a nítida intenção de ajudar o Vasco da Gama. Qual é a sua opinião a respeito disso? Comenta aqui embaixo que a gente quer saber. Isso foi só o começo da treta. A beiradinha. O jogo final aconteceu em 1º de agosto de 74, em um Maracanã com 119.993 torcedores. E teria a arbitragem do paulista, que rufem os tambores, Armando Marques. Ademir abriu o placar aos 14 do primeiro tempo para o Vasco da Gama. Mas o cruzeirense Nelinho, aos 19, deixou tudo igual no placar. Aos 31 do segundo tempo, Jorginho Carvoeiro assinalou o gol do título do Vasco da Gama, que venceu por 2-1 e conquistou seu primeiro título de campeão brasileiro. A treta é que a torcida do Cruzeiro reclama até hoje da anulação do gol legítimo marcado pelo meia cruzeirense Zé Carlos, faltando poucos minutos para o final, o que levaria a partida para a prorrogação e depois para os pênaltis se fosse preciso. De acordo com a parte azul de BH, já estava tudo armado entre a CBD, o Vasco e o árbitro Armando Marques, que viu, não sei como, impedimento no lance do gol do Zé Carlos. O lado Cruz Maltino do Rio de Janeiro disse que não tem nada a ver, até porque o Vasco da Gama também teve um gol legítimo anulado, este marcado pelo Jorginho Carvoeiro quando o jogo estava 1-0 para o Vasco. Se ambos os gols anulados fossem validados, o jogo seria 3-2 para o Vasco e o Vasco seria campeão de qualquer forma. O cruzeirense, ele entende que se o caso fosse o contrário, jamais inverteriam o jogo do Maracanã para o Mineirão. Qual a sua opinião sobre a final do Campeonato Brasileiro de 74? Você acha que o Cruzeiro tem razão? Ou quem tem razão é o Vasco? Ou ninguém? Ou os dois? Se você for embora sem comentar, Armando Marques vai sair do túmulo e vai marcar um pênalti contra o seu time. Se eu fosse você, eu não arriscaria. A sorte está lançada. O Vasco da Gama foi campeão de 74 com um time que tinha Andrada no gol, Fidelis, Miguel, Moisés e Alfinete na defesa, Alcir, Zanata e Ademir no meio campo, Jorginho Carvoeiro, Roberto Dinamite e Luiz Carlos no ataque. Bem, pessoal, a intenção do vídeo de hoje era contarmos sobre a história do título do Vasco da Gama de campeão brasileiro de 74 e toda a polêmica que aconteceu nesse ano. Bem, pessoal, por hoje é só e até o próximo vídeo. Tchau! Vamos todos cantar de coração, a cruz de Malta é o meu pendão.